Essa noite, seja bem-vindo à casa do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel 8. Você que está na sua casa, quiser também nos acompanhar no nosso ensino, seja bem-vindo ao nosso ensino. O tema hoje é a visão de um carneiro e de um bode. Preste atenção para você entender. A gente falou no capítulo 2 dessa estátua de metais. O ouro, a cabeça de ouro, o braço e o peito de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro e o pé, barro e ferro. Aleluia. Depois a gente viu no capítulo 7, num estudo passado, que os animais eles foram mudando as características dele. Agora sai da estátua de metal e vai para os animais. O leão com duas asas de águia representa o Império Babilônico, que a gente viu. O urso, o medo e os persas. O leopardo, a Grécia. E o animal terrível, o Império Romano. No capítulo 8, ele vai falar de dois animais que vai mudar a figura. Agora é o carneiro e o bode. Nós vamos descobrir o que é isso que a profecia de Daniel nos ensina. Diz assim o texto, Daniel 8, trata de um carneiro e um bode, símbolos da Medo-Pérsia e da Grécia. Aí já está dizendo o que é. Então o carneiro na profecia representa agora um outro animal. O carneiro é os medos e os persas. E o bode é a Grécia. No animal passado, a Grécia é o leopardo de 4 asas. E o medos e os persas na aula passada, no capítulo 7, é o urso com 3 costelas na sua boca. No capítulo 8, já é a guerra da Grécia de Alexandre o Grande com os medos e os persas de Dario e Ciro. O texto diz assim, Daniel 8:3. Então levantei os olhos na visão do profeta, e eis que diante do rio estava um carneiro. Toda vez que você for ver carneiro no livro de Daniel, nessa profecia está se direcionando ao império dos medos e dos persas, com o qual tinha 2 chifres, justamente o poder de Dario e o poder de Ciro o Grande. E os 2 chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Por quê? Porque os persas eles cresceram tanto que depois os medos ficaram subordinados aos persas. E até hoje os persas existem, que só trocam um nome, que é o Estado do Irã. Os medos hoje, os eruditos dizem que são os curdos, né? Mas a maioria dos medos hoje, trazendo para os nossos dias, eles foram exterminados, mas tem essa pequena população que surgiu ali no Oriente Médio, que hoje eles estão lutando também para ter o seu país ali, os curdos. Mas a Turquia não quer deixar de vir em guerra com os curdos, que seriam os medos do passado. Então vamos lá. Estando eu observando, eis que um bode, o bode representa a Grécia, vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Ele tinha 2 chifres, mas tinha um chifre aqui entre os olhos. E esse chifre notável, a história diz que é Alexandre o Grande, quando ele vem ao encontro dos medos e dos persas na batalha de Galgamela. Dirigiu-se o carneiro, o império grego dirigiu-se ao carneiro, os medos e os persas, que tinha os 2 chifres, com o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. A profecia está dizendo que Alexandre o Grande foi aos medos e aos persas com toda a sua fúria, com todo o seu poder, com todo o seu aparato de guerra, para ir para essa batalha de Galgamela e vencer os medos e os persas. E a profecia diz, no capítulo 8, versículo 7, viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir,
E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Aqui a profecia está dizendo que Alexandre o Grande, ele veio com muita fúria, com muita força, e destruiu o império dos medos e dos persas. Subjugou os medos e os persas. O bode se engrandeceu. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele foi um dos ditadores aí da história mais proeminente, principalmente na estratégica de guerra. Ele é considerado um dos maiores estrategistas de guerra de todos os tempos, assim também como Júlio César do Império Romano. Então a profecia diz o bode representa a Grécia, como se a profecia estivesse falando: Alexandre se engrandeceu sobremaneira. Por quê? Porque ele conquistou em 12 anos todo o mundo de sua época. E na sua força quebrou-se o grande chifre, que é ele, o próprio Alexandre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. A profecia está dizendo que assim como ele conquistou, numa velocidade tão forte, tão grande, assim também ele caiu. O chifre quebrou-se, quer dizer que ele morreu no auge do seu governo. E o seu império foi dividido entre os seus 4 generais, que a gente vai ver agora. Vocês estão entendendo? Amém. Eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a este homem o significado da visão. Daniel queria saber. Então Daniel foi orar e o Senhor mandou Gabriel vir revelar para Daniel. Gabriel, ele trabalha sempre em coisas específicas na profecia. Ele só vem quando é para entregar algo grande nessa terra. Você lembra que ele foi ali com Maria, falou que ela era agraciada, que do ventre delas ia gerar o Espírito Santo da verdade, que foi o próprio Cristo que nasceu de Maria. Ele também visitou Zacarias, dizendo que Zacarias teria um grande filho, um profeta que ia preparar o caminho para o Messias. Então Gabriel, o anjo Gabriel, ele vem nesse contexto de trazer a mensagem especial para a humanidade. Ele vai revelar ao profeta Daniel a visão. Ele vai dizer assim: o carneiro de 2 chifres, os medos e os persas, que você viu, representa os reis da Média e da Pérsia. Ele já está dizendo que é o bode peludo, que é o símbolo da Grécia, de Alexandre o Grande, é o rei da Grécia. E o grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei, Alexandre o Grande. E os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado, Alexandre quando morreu, são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, de Alexandre, mas não terão o mesmo poder, a mesma proeminência que Alexandre o Grande tiver. E foi justamente isso que aconteceu na história. A gente viu que os 4 generais de Alexandre, cada um ficou com uma parte ali do reino dele quando ele morreu. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. Lisímaco ficou com a Ásia Menor, hoje o território da Turquia. E Ptolomeu, o reino sul, ficou com o Egito, a Líbia e o Sudão dos nossos dias. E Seleuco, o reino do norte, ficou com o Líbano, Síria, Iraque e Irã dos nossos dias. No repartimento do Império Grego Romano de Alexandre o Grande. Aqui está o mapa da época. Ali a gente vê ali em cima Cassandro, ele ficou com a Grécia, onde é a Grécia e a Macedônia. Lisímaco ficou com a Ásia Menor, a Turquia. E Seleuco, o reino do norte, ficou hoje nessa região ali do Líbano, da Síria, do Iraque e do Irã. E Ptolomeu, o rei do sul, Egito, com a Líbia, o Egito e o Sudão aí no mapa. Esse mapa aqui é um mapa atual agora. A gente vê que lá está ali a Turquia, está a Síria, está o Iraque, está o Irã, aqui está o Egito, lá para cima está a Grécia. Mas o que é que tem aí? Que hoje todos esses países da profecia são todas nações muçulmanas. E só Israel que está ali, escondidinho ali perto da Jordânia. São todos inimigos do povo de Deus. E essas nações, no final dos tempos, elas vão se levantar para querer invadir Israel e destruir o seu povo, mas é o próprio Cristo que vai julgar aí no Vale de Josafá. Amém? E aqui em Daniel 8, do 9 a 10, diz assim a profecia:
de um dos chifres, quer dizer, de um desses territórios de Alexandre o Grande, saiu um pequeno chifre e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Isso quer dizer que um dos generais de Alexandre o Grande, se destacou e invadiu a terra gloriosa que é Jerusalém. Esse homem se chama Antíoco Epifânio, que é considerado o protótipo do anticristo do Velho Testamento. E também essa profecia ela é dupla porque ela também tem a característica do anticristo que se revelará agora no fim dos tempos. O exército lhe foi entregue, um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, o que fez ele prosperou. Foi justamente isso que aconteceu quando Antíoco Epifânio, ali no livro de Macabeu 1 e 2, você pode ler, que é um livro apócrifo, mas que tem muita história, muita verdade ali. Você vai ver que Antíoco Epifânio, ele não só invadiu, destruiu ali Jerusalém, mas como ele profanou o templo de Jerusalém, colocando ali um porco para sacrificar ao Deus da Grécia. Então ele profanou, se cumpriu nele e também vai se cumprir na última semana de Daniel, no fim dos tempos, quando o anticristo também vai invadir Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. O chifre pequeno engrandeceu-se até ao príncipe do céu. Dele tirou o sacrifício diário e deitou por terra a verdade. Quer dizer que todo aquele conhecimento do Senhor, toda a palavra do Senhor, tudo que é pregado hoje, como a irmã falou, que as pessoas não estão respeitando nem a Bíblia, jogando em vaso sanitário, dando chute na palavra de Deus, também na antiguidade era a mesma coisa. Se esse imperador Antíoco IV Epifânio invadiu Jerusalém, profanou tudo, queria acabar com o culto de Deus na terra, mas a gente viu que o futuro dele foi a morte e o nome do Senhor, depois o templo foi purificado e a glória do Senhor foi manifestada no templo. O chifre pequeno, como apresentou Daniel no capítulo 7 atrás que a gente viu, é o mesmo chifre pequeno que está no capítulo 8, que representa tanto Antíoco IV Epifânio como o anticristo do futuro. Aqui está o que é que o anticristo vai fazer quando ele estiver reinando nessa terra. Ele vai fazer o quê? Devastações terríveis. Perseguirá os santos da igreja. Se levantará contra o príncipe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra. Destruirá muitos que nele confiam e enganará a muitos. E todas essas outras características o anticristo vai fazer com o poder que Deus deu para ele sob a autoridade do próprio Deus. Aleluia! Então, para ele acabar com esse sacrifício, a gente vai ver o que é esse sacrifício que a Bíblia diz. Está na Antiga Aliança, que diz assim, Êxodo 29 e 38. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, 2 cordeiros, de 1 ano cada um continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro pela tarde. Então, na Antiga Aliança, todos os dias eram sacrificados 2 cordeiros. 9 horas da manhã, na hora nona, que a irmã falou, em Atos 3, e também 3 horas da tarde. Todos os dias tinha esse sacrifício ali no altar. A pessoa levava o cordeiro lá, para o quê? Ela chegava lá no altar, levava o seu cordeiro, nessa ilustração aqui está melhor, para a expiação de pecado. Chegava lá com o seu cordeiro, aquela pessoa que tinha condições de levar um cordeiro, o melhor da sua cria, levava lá, colocava a mão na cabeça do cordeiro e o pecado da pessoa passava para o cordeiro. Lá ele matava o cordeiro e o sacerdote pegava o sangue do cordeiro e levava lá para o altar de incenso para colocar diante de Deus. O sacerdote pegava o sangue e aspergia bem aqui nessas pontas sobre o altar. O incenso subia e Deus perdoava o pecado da pessoa. Era assim o sacrifício na Antiga Aliança, porque Jesus ainda não tinha se verbalizado. Hoje a gente não precisa mais disso. Mas na Antiga Aliança, para perdão de pecados, para levar a oferta no templo, tinha que levar primeiro para o sacerdote, para Deus receber o seu sacrifício, a sua adoração e o seu pecado.
O dia da expiação é uma vez por ano, também hoje os judeus comemoram, que é o Yom Kippur dos judeus. Era no 11º dia do 7º mês no calendário hebraico, que quer dizer aqui no mês de Tisrei. No nosso calendário está entre setembro e outubro. O calendário judaico é diferente do nosso. Os judeus eles seguem o calendário lunar até hoje. Nós seguimos o calendário gregoriano que foi feito pelo Império Romano. Amém? E uma vez por ano também tomará 2 bodes e os porá perante o Senhor. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, e um pelo Senhor e outro para Azazel. Então apresentará o bode, sobre qual cair sorte pelo Senhor, oferecerá o seu pecado, mas o bode, se cair sobre Azazel, será posto perante o Senhor e será enviado para o deserto, para Azazel. Então aquele bode que o Senhor falava, não é esse que vai para o sacrifício, então o sacerdote ia lá, uma vez por ano, sacrificava esse bode, como uma tipologia para Cristo no Calvário, que um dia ele ia morrer por todos os nossos pecados. Então, quando esse bode, uma vez por ano, chegava no santuário, ele ia ser sacrificado, Deus apagava os pecados de todas as pessoas naquele ano. Essas pessoas que levavam o cordeiro, tanto o bode, o nome delas era anotado pelo sacerdote, ficava lá como arquivo. E uma vez por ano, quando ele espiava a nação todinha, os pecados de todo mundo era apagado. Aí continuava de novo tudo isso nesse processo. E esse bode que era mandado para o deserto, Azazel, quer dizer Satanás, o nosso inimigo, quer dizer que ele não tem parte na adoração do Senhor. Ele é excluído das coisas de Deus, mas ele faz de tudo para que você não receba a bênção do Senhor, que você não venha adorar o Senhor. Porque o Satanás, ele é um imitador, um golpista das coisas do Senhor. Amém? Então os sacrifícios foi Deus que instituiu. E hoje a gente vê que o bode é um animal muito que os satanistas usam, para fazer magia negra pesada no mundo espiritual, e tudo isso vem daqui, da palavra de Deus. Amém? Depois de ouvir um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão que é entregue ao santuário e ao exército, o fim a serem pisados. O profeta queria saber até quando ia durar esses sacrifícios, até quando a profecia ia durar. Ele vai dizer aqui: ele me disse, às 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então estava rolando esse sacrifício lá na antiga aliança, porque tinha que sacrificar todos os dias para a expiação do pecado e pelas nossas ofertas. Tudo que você produzia na sua terra, de farinha, de alguma alimentação, de tudo que você produzia, você tirava ali daquilo um pouquinho. Se você produzisse vários sacos de farinha, você tirava um pouquinho de lá e levava lá para o sacerdote. A melhor da tua fruta, tu tirava a primícia, levava lá para o sacerdote. E o carneiro para a expiação de pecado. Isso era todos os dias. Então, às 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Essa profecia é dupla. Deixa eu explicar aqui para você. As 1.300 tardes e manhãs significa 1.150 dias. Aqui na visão preterista, essa profecia se cumpriu em Antíoco Epifânio, e na visão futurista ela vai se cumprir aqui na última semana, que é a grande tribulação, na manifestação do anticristo. Os nossos irmãos adventistas dizem que essa profecia, que eles são da linha historicista, dizem que ela se cumpriu em 1884, mas isso não é verdade. Essa escatologia está muito fraca deles e eles são muito criticados por isso. Porque eles pegaram essas 1.300 tardes de manhãs como 2.300 anos, desde 1457 a.C. até 1844, que eles falaram que Jesus ia voltar. Jesus não voltou. Então isso aí ficou uma coisa assim, muito estranha para a escatologia dos nossos irmãos adventistas. Mas eu acredito nesta visão aqui futurista, que vai acontecer no final
na última semana de Daniel, nos 7 anos da grande tribulação, quando o anticristo vai fazer cessar o sacrifício, assim também como aconteceu com o antigo Epifânio, que ele também cessou o sacrifício diário, colocando um porco ali no templo do Senhor. Então é uma profecia que se cumpriu em Antíoco. O santuário depois foi purificado, os sacerdotes começaram a preparar o templo, Herodes veio, preparou todo o templo, enfeitou ele bonito, e o próprio Cristo foi lá pregar nesse templo de Jerusalém. Então essa profecia, ela tem um sentido duplo, já se cumpriu no passado e vai se cumprir na última semana de Daniel. A falsificação do sistema pelo chifre pequeno é tudo que tem aí no sistema, tudo que a gente oferece, tanto na parte espiritual quanto na parte material do mundo, das filosofias do mundo, que a gente sempre fala muito aqui, porque existe uma pirâmide no mundo. O texto diz em 1 João 5,19 que é o sistema que rege o mundo, ele não é de Deus, ele é de Satanás. Por isso que há muita corrupção. Por isso que é um querendo ser melhor que o outro. Você está vendo o que está acontecendo em Brasília, e não só lá. Por que está tendo guerra no mundo? Porque essa guerra na Ucrânia é entre os Estados Unidos e a Rússia. E quem é que está sendo sacrificado? A Ucrânia. Entendeu? Mais de 30 bilhões de dólares o presidente já mandou para lá de Joe Biden. Só para dizer que ele que é o proeminente no mundo, e Putin não quer ficar por trás, e o povo está sendo morto e massacrado, família toda dispersa hoje no mundo por causa dessas coisas, porque o sistema não é de Deus, é de Satanás. O texto diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Não é o mundo que eu falo aqui, é o sistema. Não é o mundo em si, porque o mundo é de Deus, a terra é de Deus, tudo é dele. Mas é o sistema que rege o mundo, é de Satanás. Por isso que é contra os preceitos do Senhor. E aqui nessa tabela nós temos os controladores do mundo. Não sei se você está vendo. Aqui tem as pessoas comuns, que somos nós, 90% que corre atrás. E a gente que sustenta todo esse sistema, porque nós somos a maioria. Depois de nós tem os líderes políticos. Depois dos líderes políticos tem o poder militar. Estou falando do sistema que rege o mundo. Depois vem as corporações. Depois vem a mídia, a internet, serviço de inteligência, instituição religiosa. Aqui os Illuminati, sociedade secreta. Aqui os anjos caídos que estão nessa terra, vagando por aí, que eu expliquei na aula passada, no domingo. E aqui, quem o cabeça do sistema é o diabo, Satanás, o próprio Lúcifer. É ele que rege esse sistema. Por isso que Deus alerta a igreja: sai dela, povo meu. Porque as coisas de Deus são santas e são separadas do mundo. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Na antiga aliança, a adoração de Deus era no tabernáculo no deserto, onde se sacrificava um cordeiro todos os dias de manhã, 9 horas e 3 horas da tarde, uma tipologia ao Cordeiro de Deus que viria na plenitude do tempo sobre essa terra verbalizar e pregar sua mensagem. Então a igreja ela é separada do mundo, a adoração de Deus é diferente da do mundo. Só que Satanás ele é um corpista, ele imita as coisas do Senhor. E o texto vai dizer: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é isso que quer nos dizer, que nós não precisamos matar nenhum cordeiro, que nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum, porque Ele já fez por nós. Nosso Jesus Cristo é nosso Cordeiro Pascual. Então, quando Yeshua chega a essa terra, o véu se rasga, parou o sacrifício em Jerusalém. Até hoje, eles estão voltando a sacrificar ali no monte do templo, mas isso aí a gente sabe que já está no fim dos tempos. O templo tem que ser reconstruído e já está pertinho aí da manifestação do anticristo. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade no céu. Que é que o texto está dizendo? Que tu tens um sumo sacerdote, que tu tens um Deus, que agora é só você dobrar o seu joelho e falar diretamente com Ele. Você não precisa de intercessor, você não precisa de intermediário. A igreja intercede um pelo outro. Isso é dever da igreja, a gente orar um pelo outro, interceder um pelo outro, é
É o nosso dever como cristão. Mas o texto está dizendo, ele serve no santuário verdadeiro, tabernáculo que o homem erigiu, e não por feito por mão de homem, mas foi o próprio Deus que erigiu esse santuário que hoje está no céu, intercedendo por mim e por você. O texto diz em 1 João 2, de 1 a 2, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você errou, você pecou, não precisa mais de bode, não precisa mais de carneiro, não precisa mais de idolatria, não precisa de nada, é só falar com Deus diretamente, porque o véu já se rasgou. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. A expiação de Cristo, o sacrifício de Cristo é maior que tudo nessa terra. Por isso que a glória, o poder, a majestade que a irmã Ruth falou aqui nessa noite pertence a Ele. Você viu que ela falou que ela é grata pela vida que Ele está dando a ela. Porque hoje ela acordou, ela está respirando, Deus levantou ela dali, daquele hospital. Foi um grande milagre que Deus fez na vida dela. Ela está sendo grata a esse Deus. E nós temos que ser gratos ao nosso Deus. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel e primogênito dentre os mortos e o soberano rei e soberano dos reis da terra, eis que nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue lá na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o nosso Deus. Satanás é imitador das coisas do Senhor. E nos constituiu reinos e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória para todos sempre. E amém. Amados irmãos, então nesse estudo a gente aprende que Deus ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todos os poderes. Está acima de todas as instituições. Ele deu um poder limitado para Satanás. A Bíblia diz que foi Deus que deu para ele. Isso está em Apocalipse 17:17. Alguém pode ler rapidinho para mim? Apocalipse, último livro da Bíblia, 17:17. Deus deu esse poder para ele agir, para testar a nossa fé, para ver se realmente a gente vai querer a cruz, vai querer morar no céu com ele. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que Ele tem, conduzindo-as concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. O que é que o texto está dizendo? Que Deus já colocou no coração de todas essas instituições, que Ele está acima. Ele deu, vocês querem fazer isso? Eu vou permitir que vocês façam isso, mas no final a glória é para mim. No final é o meu nome que vai ser glorificado. Então vale a pena servir esse Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado fiel. Ele está, a Bíblia diz, no trono da sua glória. O texto acabou de nos ensinar. Ele está no santuário celestial agora, intercedendo por cada um de nós. A igreja ora aqui na terra, o incienso sobe nas suas narinas e de lá Ele responde com bênção sobre a sua casa, a sua família. Ele cura, Ele batiza, Ele manifesta o seu poder e a sua glória nessa terra. Então esse é o Deus que servimos. Esse é o estudo do capítulo 8 de Daniel. Dá uma palma e fica de pé e vamos dar nosso Deus. Na próxima semana a gente vai estar falando do capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Levante sua mão. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos apraz de estarmos aqui, por tudo que Tu fizeste nessa noite, que Tu venha nos guardar de todo mal, que Tu venha, Senhor, nos perdoar, que Tu venha nos dar um abraço do Teu perdão, que Tu venha abençoar essas famílias que vão assistir a esse estudo através da live,
e que tu venha abençoar todos, Senhor, nessa noite. Não existe poder maior que o teu. Tu estás no trono da tua glória, intercedendo pela tua igreja. Igreja separada, igreja que te louva, igreja que engrandece o teu nome, igreja que faz a tua vontade. Nos leve em paz aos nossos lares. Nos dá uma noite abençoada, nos guarda de todo o mal que virá por esse mundo. O mundo do fim dos tempos é um mundo com guerra, um mundo de muita violência, um mundo de muita pandemia. Está na moda a pandemia agora. Mas Deus nos guarda. Deus, em sua palavra, Ele fala que o mundo pode pegar fogo, mas que a sua igreja é protegida pelo seu poder. A igreja fiel, a igreja que louva o Senhor, a igreja que tem compromisso com esse Deus, Ele não vai deixar naquele grande dia a igreja passar por todas essas situações. Deus dá livramento, Deus nos guarda de todo mal. E nessa noite, Senhor, eu te glorifico e nessa noite eu te exalto. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos e todo digam amém. Dá mais uma palminha para Jesus. Está encerrado o nosso culto. Que o Senhor te abençoe de novo.